Pessoal, estou com o presidente Jorge Salgado. Temos certeza que vai dar certo esse 2022. Tem muita coisa encaminhada. Temos grande chance de subir, Jorge. Eu acho, quer dizer, a gente vai fazer uma reformulação, estamos aí no final de uma negociação aí com o treinador, deve ser o Zé Ricardo, estamos trazendo também o Ricardo Gomes, só falta agora fechar com o diretor de futebol, que a gente está aí também numa fase final. A partir dessa reformulação a gente vai para o jogo de novo. Acho que a gente tem grandes possibilidades. O futebol, infelizmente, não é uma ciência exata, né? A gente trabalhou muito esse ano aí que passou, avançamos muito do ponto de vista lá de processos internos, departamento de futebol, etc., mas no campo foi um desastre, nada deu certo. Espero que o ano que vem as coisas melhorem. Um desastre, nada deu certo. Espero que o ano que vem as coisas melhorem e a gente volte aí para a primeira divisão. Uma coisa importante também que deve acontecer agora no final do ano, a gente vai votar a SAF no Conselho, que é a Sociedade Anônima de Futebol, e com isso vai abrir uma perspectiva de a gente atrair alguns sócios, players internacionais aí para investir no Vasco. E aí a gente acaba, o resultado disso aí é endividamento bem mais baixo e fortalecer o futebol com investimentos novos, né? Então, eu acho que o ano que vem pode ser um ótimo ano para a gente, se Deus quiser. Tá bom? Um abraço para vocês todos aí. Valeu. Fala, família vascaína, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos aqui ao canal Sociedade Malta. E como vimos na abertura do vídeo, o Vasco emitiu nota oficial. Tivemos essa declaração também do Jorge Salgado, enfatizando o interesse, do Vasco em se transformar em sociedade anônima de futebol. O pedido, inclusive, já foi até formalizado aos conselhos do Vasco e, em nota oficial, o Vasco da Gama acabou informando que a proposta já está nas mãos dos conselheiros Carlos Fonseca, do Conselho Deliberativo, e Antônio Peralta, do Conselho de Beneméritos, Em nota oficial, o Vasco publicou o seguinte: na tarde desta segunda-feira, a Diretoria Administrativa de Futebol do Clube de Regatas Vasco da Gama formalizou o pedido de constituição de Sociedade Anônima do Futebol, a SAF, para o exercício da atividade do futebol do clube. O presidente Jorge Salgado assinou o documento e entregou para o presidente do Conselho Deliberativo, o senhor Carlos Fonseca, e para o presidente do Conselho de Beneméritos, o senhor Antônio Peralta. A SAF é um tipo societário criado pela Lei número 14.193, de 6 de agosto de 2021, ou seja, deste ano, que permite ao clube constituir empresa para operar o futebol, com regime tributário simplificado e normas de governança que asseguram a gestão profissional e transparente. O Vasco entende que a criação da SAF é a medida mais adequada para se obter, a um só tempo, o saneamento das finanças do clube e a realização de investimentos no futebol, pois esse regime jurídico oferece instrumentos para a captação de recursos financeiros a um custo inferior do que aquele que hoje está disponível para o clube no mercado. Jorge Salgado falou sobre a formalização do pedido junto aos conselheiros deliberativos, e de beneméritos, Abre aspas para o que disse o senhor Jorge Salgado. Hoje é um dia histórico para o nosso clube. Acabei de assinar o encaminhamento para o Conselho Deliberativo e o Conselho de Beneméritos, para que a gente consiga aprovar a criação da Sociedade Anônima de Futebol. É mais um passo no sentido de modernização do Clube de Regatas Vasco da Gama. Isso vai nos propiciar algumas possibilidades interessantes no futuro. Bom, em relação ao que se tem aí, de mudanças para o Vasco. Primeiro, eu não acredito que para poder modernizar o Vasco e também profissionalizar, o Vasco tem que ser mudado, o seu futebol para uma sociedade anônima. Inclusive, também não acredito que para que se tenha grandes investimentos no futebol, o Vasco precisaria dessa mudança rapidamente. É claro que essa mudança tem vantagens e desvantagens, a gente vai já falar sobre esse assunto. Mas, olhando para o que essa gestão tem feito ao longo da campanha, ao longo da transição e também após ter assumido o clube,
a gente fica bastante desconfiado, né? E olha, eu não acredito na capacidade dessa gestão de propiciar essa gigante transformação no futebol do Vasco. Primeiro, mentiram durante a campanha, falaram que tinham ali bancos internacionais já com recursos destinados ao Vasco, falaram que tinham reuniões e mais reuniões para tratar a questão do patrocínio do Vasco nas temporadas do próximo triênio. Falaram muito em campanhas de associação, falaram em sócio-torcedor e até agora nada aconteceu. Falaram que montariam um time competitivo com profissionais, com um departamento de futebol reestruturado e profissional, e o que vimos foi muito amadorismo. Então, como eu vou acreditar numa gestão que poderia ter feito isso em janeiro de 2021 ou em fevereiro de 2021, e só agora, depois de alguns rumores de que investidores dessa Shark Tank estariam interessados em ajudar o clube, só agora vem uma possibilidade, um pedido, uma formalização do presidente para que haja uma mudança, né, de transformar o clube de uma sociedade, numa associação para um sistema de sociedade anônima do futebol. Quais são os interesses que estão por trás disso? Haveria o interesse de vender o futebol do Vasco a algum grupo de estrangeiros ou algum grupo de investidores brasileiros? Como ficaria o futebol do Vasco? A quem estaria a responsabilidade de tocar o futebol do clube? Seriam vendidas cotas, né? Os investidores seriam capazes de transformar o futebol do Vasco? Vimos alguns casos de insucesso também no futebol brasileiro, o próprio Vitória, a própria Figueirense. Talvez não sejam casos semelhantes a essa situação que o Vasco está, mas são situações que preocupam, né? Quais são as vantagens e desvantagens do Vasco se tornar uma associação, uma sociedade, melhor falando, né, anônima do futebol? Bom, essa lei, né, pode trazer como vantagens o controle e a fiscalização do futebol do clube através, né, de órgãos como, por exemplo, o CVM, né? Também é possível o Vasco abrir capital na Bolsa de Valores. Além disso, o Vasco poderia, então, emitir debêntures, né, para que pudesse ali captar recursos do mercado. Mas nós temos pontos negativos também em relação a isso, tá? Há uma maior tributação, o Vasco mudando de modalidade, né? O Vasco passará a ter maiores tributações, pagamento de impostos maiores, uma carga que inicialmente pode ser de 5% e depois pode cair para 4%, tá? E a venda do futebol pode ocorrer, né? E aí é que tá, né? Com tanta gente amadora e com tanta gente com interesses escusos, né? Como, por exemplo, o próprio presidente do Vasco que afirmou, com os primeiros valores que entrassem no Vasco, a prioridade não seria pagar os atrasados de salários a jogadores e funcionários, a prioridade seria pagar credores pessoas físicas, né? Qual seria o verdadeiro interesse em vender o futebol do Vasco? Outra questão importante, tá? Por que alguns clubes grandes, né, com grandes torcidas, com grandes feitos, com uma história gloriosa, ainda não aderiram a esse tipo de projeto de lei? Por que, por exemplo, Real Madrid, Barcelona, entre outros gigantes europeus, ainda não mudaram, né, de modalidade? Por que alguns gigantes brasileiros também não aderiram a esse tipo de modalidade? Como, por exemplo, Atlético Mineiro, Palmeiras, Corinthians, o próprio rival, né? E apenas clubes com grandes dificuldades financeiras que estão aderindo a esse tipo de mudança no futebol. Seria para diminuir a possibilidade de pagar, né, algum tipo de dívida? Até porque vamos ter prazos para pagar dívidas trabalhistas e outros tipos de dívidas que o Vasco tem, né? Serão até 10 anos, o Vasco vai ter 10 anos para pagar essas dívidas, né? Será que o Vasco vai ter condições caixa para isso, estando cada vez mais fraco no futebol? E os clubes que fizeram essas mudanças tiveram transformações gigantescas em seu futebol? A gente viu o Vitória aí disputando rebaixamento para a Série C, o próprio Figueirense, que eu nem sei se ainda existe. E alguns clubes que estão aderindo a esse tipo de mudança estão todos fragilizados financeiramente e esportivamente. É interessante para o Vasco seguir esse modelo? Fica aqui, né,
a nossa dúvida, né? Fica aqui realmente a nossa reflexão, né? É claro que em mãos de pessoas gabaritadas para tal, de repente o Vasco tendo um futebol gerido por pessoas mais sérias, com experiências diferentes, o Vasco, e de sucesso, né? O Vasco não precisaria apelar para esse tipo de mudança. Se o Vasco tivesse feito um time mais forte ao final de 2020 e tivesse ficado na Série A, não teria reduzido a sua receita para 2021. Se o Vasco em 2021 tivesse feito um time mais forte que o de 2020, teria, quem sabe, terminado aí o campeonato, né, de 2021 entre os 10 primeiros clubes, disputando então uma Sul-Americana, né? E com certeza teria um 2022 bem diferente. De repente, com um time mais forte, o Vasco venderia mais material esportivo, venderia mais sócio-torcedor, venderia muito mais direito de transmissão, muito mais pacote de pay-per-view, inclusive agora para o Carioca, né? Em 2022, com um alicerce de 2021, o time seria outro, mais forte, mais engajado. E a torcida com certeza compraria o barulho. Então, a torcida do Vasco já deu demonstrações de que pode tocar o futebol do Vasco, pode investir, mas precisa de pessoas sérias, transparentes e que tenham o Vasco como prioridade. E é isso que falta para o Vasco. O Vasco não precisa ser vendido. Há um tempo atrás eu até falei sobre essa possibilidade de venda, mas é porque cansa você ver tanta política por trás, tanta mazela, tanto interesse pessoal, individual, ao invés de pensar primeiro no Vasco, né? Eu já estou cansado dessa gestão, para mim não tem solução alguma, você percebe pela fala do Salgado, ele nunca dá certeza de nada, pode ser que a gente faça, vamos tentar, vamos ver, a gente está trabalhando, a gente vai fazer, e nunca tem nada de concreto, né? Então fica aqui a indignação e a reflexão. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilha, leva esse conteúdo para mais amigos vascaínos. E você que nos acompanhou até aqui, o nosso muito obrigado. Eu vou ficando por aqui, fica na paz e até mais.